Eu vou falar de maneira muito breve, muito direta, com quase nada de pretensão. O meu único objetivo aqui é, dado o fato de que o Código Florestal foi julgado, em sua grande maioria, constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quais são algumas consequências práticas que a gente pode esperar a partir disso. Eu tenho um objetivo muito mais de enumerar eventuais questões do que de aprofundar elas. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma pretensão de dar respostas definitivas, mas sim de colocar temas que me parecem que são importantes neste contexto posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. E farei isso em dois grupos diferentes. Um deles dentro do Judiciário, repercussões que eu vislumbro a partir da decisão do STF na militância do Judiciário, na atividade do Judiciário, e daí eu falo mais diretamente, talvez, para os colegas advogados, promotores, juízes e tal. E também quero, no segundo bloco, falar de repercussões da decisão do Supremo fora do Judiciário. Como que essa decisão pode refletir no pós-discussão de constitucionalidade, ou seja, na implementação do que ainda falta ser aplicado, implementado no Código Florestal, e daí eu falo, talvez mais para o gestor, para o executor das políticas públicas relacionadas ao Código Florestal. De novo, o objetivo é mais enciclopédico, mais de provocação. Eu acho que cada um desses pontos certamente renderia uma discussão de uma palestra só. O objetivo é tratar de maneira panorâmica de vários deles. Primeiro, para falar dentro do Judiciário, a partir da atividade do Poder Judiciário. A gente, por conta da nossa atividade profissional, faz um trabalho de monitoramento das decisões judiciais do novo Código Florestal desde o dia 1, desde que lá em 2012 ele foi sancionado. E, muito claramente, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos uma discussão no Judiciário marcada por extremos em relação ao Código Florestal. Ou o extremo de querer colocar na lei aquilo que ela não tinha, com talvez um pouco um sentimento de que agora tem margem para qualquer tese, ou então o extremo de querer retirar da lei aquilo que nela está, de não aplicar o Código Florestal por uma questão ideológica, de convencimento, ou coisa que o vale. E isso se manifestava de duas formas. Ou seja, havia argumentos pela não aplicação total do Código Florestal, negar a aplicação da maioria dos dispositivos, e, via de regra, isto era feito com base em princípios, especialmente com base no princípio da proibição de retrocesso ecológico. Então, não só petições, como também decisões judiciais surgiram, negando a aplicação a dispositivos importantes do Código Florestal, dizendo que eles representariam um retrocesso e que isso seria violar um princípio constitucional e, portanto, violaria a Constituição. Além dessa negativa de aplicação total do Código, nós tínhamos também um cenário de busca de restringir o alcance de vários dispositivos do Código Florestal. Eu vou dar dois exemplos. Logo que saiu o Código, parte da doutrina se animou a dizer que, como o Código utilizou a expressão atividades agro, silvi, pastoris, para se referir, por exemplo, à área rural consolidada, só teria os benefícios de área rural consolidada aqueles imóveis que, ao mesmo tempo, tivessem atividade agrícola, pecuária e silvicultural, porque o legislador utilizou uma expressão que reuniria as três atividades. Ora, o objetivo aqui, muito claramente, era reduzir a quantidade de hipóteses fáticas nos quais os dispositivos de área consolidada seriam aplicáveis, que é algo absolutamente desconectado com o próprio espírito e com a própria lógica da lei, tanto que foi superado. Um outro exemplo, logo que surgiu o novo Código Florestal, haviam precedentes e discussões dos tribunais dizendo que, mesmo que o produtor rural se inscrevesse no CAR, ele precisava averbar a reserva legal na matrícula imobiliária, que seriam sistemas distintos. Ora, de novo, isso é não aplicar a letra do próprio Código Florestal, imbuído daquele espírito de restringir o alcance de uma lei com a qual, eventualmente, não se concorda. Então, nós tínhamos esse cenário, uma tentativa de não aplicação total do Código com base em proibição de retrocesso, e tentativas esparsas de não aplicação de dispositivos com os mais variados argumentos. Veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, e a decisão do Supremo Tribunal Federal certamente vai causar repercussões no âmbito do Judiciário dentro desse cenário.
A primeira repercussão é de que nós precisamos rediscutir o como o judiciário vai, as instâncias inferiores vão apreciar a discussão sobre o princípio de proibição de retrocesso ecológico. Claramente, aquela visão mais extremada, aquela visão mais ampla, aquela visão absoluta da ideia de que qualquer norma que reduza matematicamente um nível de proteção seria inconstitucional, não foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. E, portanto, esses argumentos de não aplicação do Código de maneira total com base num princípio não foram referendados pelo Supremo e o Judiciário vai ter que se adequar a essa orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, este problema ele vai ser equacionado porque o Supremo deu uma direção clara. A segunda questão, que é o problema de você discutir a interpretação de dispositivos isolados com o objetivo de restringir aquilo que a lei diz, na minha opinião, a tendência é disso ser aprofundado. Ou seja, de nós termos a nova fronteira de discussão no Judiciário agora com qual é o alcance e a interpretação de cada dispositivo isolado. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos. Como foi dito ontem pelo professor Edson Milaré, o Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a súmula 613, dizendo que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. É uma súmula posterior à decisão do Supremo e que, na indexação dela, faz referência à Lei 12.651. Então, ela tem endereço, essa súmula do STJ. Me vem sendo perguntado, Leonardo, concordas ou discorda com a súmula? Eu concordo com ela, desde que a gente entenda de maneira adequada o que é a teoria do fato consumado. Desde que, sob o argumento de teoria do fato consumado, não se queira criar um subterfúgio, não se queira criar um discurso jurídico que tente suplantar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, para ser bem específico, quando nós estamos diante de áreas rurais consolidadas, que o Supremo disse que é um instituto constitucionalmente válido, não me parece fazer sentido nenhum utilizar a súmula do STJ para dizer eu não vou aplicar o artigo 61A do Código Florestal, porque aqui a teoria do fato consumado não se aplica. Então, não há problema nenhum em dizer que em direito ambiental não se aplica a teoria do fato consumado, desde que a gente entenda o que é a teoria do fato consumado e que ela não se sobrepõe à decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de discussão vai pulular no Judiciário a partir da publicação do acordo do Supremo Tribunal. Um outro exemplo, que é um problema sério, talvez mais em outros estados do que aqui, termos de ajustamento de conduta celebrados antes do novo Código Florestal e que continuam sendo executados depois do novo Código Florestal. Por azar ou sorte, o Ministério Público bateu na porta de um produtor rural. Antes de 2012, o produtor fez um TAC, disse que iria colocar 20% de reserva legal no seu imóvel, veio a nova lei dispensa a recomposição para pequena propriedade rural com área consolidada, ele se encaixa nesse critério e fica a pergunta, ele tem que seguir a nova lei ou ele continua vinculado ao TAC que ele celebrou antes? Ele continua sendo obrigado a dar 20% ou ele se beneficia do artigo 67 do Código Florestal? Bom, no nível infraconstitucional, há alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça fazendo menção à ideia de direitos ambientais adquiridos. A gente precisa rever isso, porque agora o Supremo disse que as normas transitórias do Código Florestal são constitucionais. Primeiro, então, a gente tem que compatibilizar essa jurisprudência, discutir como isso vai funcionar, o que leva também a uma outra discussão importante aqui, é se o meio ambiente tem ele direitos adquiridos, se essa ideia de pessoalização do meio ambiente é algo que é compatível com o nosso sistema constitucional e mais, se é o STJ quem tem que decidir isso, ou se isso é tema também para o Supremo Tribunal Federal. Penúltimo exemplo que eu quero dar, aplicação de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Antes de 2012, o CONAMA, bem intencionado que seja, chegou a produzir uma série de resoluções que tratam de temas que estão inseridos dentro do Código Florestal. Por exemplo, as resoluções 302 e 303. Aqui em Santa Catarina é um problema seríssimo na área de litoral a questão da restinga. O Código Florestal não fixa a área de preservação permanente em restinga com base numa metragem, a resolução do CONAMA fala que é 300 metros. Pois bem, veio o novo Código Florestal, trouxe o conceito de restinga para dentro da própria lei em sentido formal. Será que as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente continuam sendo aplicáveis? E aqui eu não estou nem entrando na discussão se elas são legais ou ilegais, se o CONAMA poderia ou não poderia tê-las editado.
né? O fato é que eu tenho uma legislação nova, considerada constitucional pela Suprema Corte, e a gente precisa verificar como isso vai se dar dentro do Judiciário. O último exemplo dentro do Judiciário que eu quero tratar a vocês é indo para a área urbana. Como fica a aplicação do Código Florestal em área urbana, agora que o Supremo declarou constitucional? Aqui em Santa Catarina, nós tínhamos uma situação se encaminhando na jurisprudência para uma direção. O nosso Tribunal de Justiça entendia que em área consolidada urbana não se aplicava o novo Código Florestal, não se aplicava o código anterior, e a jurisprudência se dividia entre a lei de parcelamento do solo ou a legislação municipal. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça tem revertido essas decisões do nosso Tribunal de Justiça e, de maneira, em precedentes muito recentes, o nosso próprio TJ já vem indicando a possibilidade de ter que se adequar a esse entendimento do STJ. É possível aplicar de maneira nua e crua, ampla e restrita as metragens do novo Código Florestal dentro de área urbana, mesmo em locais em que a urbanização é consolidada e irreversível? Este é um outro dilema dentro do Judiciário pós-decisão do Supremo Tribunal Federal. E fora do Judiciário, que é o segundo e último bloco que eu quero mencionar. Fora do Judiciário, nós temos desafios de administração pública tremendos em relação ao Código. O Deusdará já deu uma boa explanação de alguns deles, né? Eu vou destacar alguns. O primeiro deles, cadastro ambiental rural. Nós precisamos entender que o cadastro ambiental rural não é algo que tem prazo final para poder se inscrever. Um cadastro não tem prazo final. E talvez aqui nós precisamos de mudança legislativa para dizer o seguinte: se eu não me inscrever até tal data, eu vou ter a sanção, não vou conseguir financiamento. Mas o cadastro em si é um instrumento permanente. Ele tem que ser um instrumento permanente, até porque as propriedades têm uma dinâmica que também é permanente. Então, esse é um desafio de poder público. O segundo, programa de regularização ambiental. Ora, CAR feito, CAR analisado, nós precisamos ir para a próxima etapa de implantação do Código, que é o Programa de Regularização Ambiental. Se o CAR já foi difícil, o PRA vai ser muito mais, porque no CAR você declara e no PRA você assume obrigações. E aqui nós temos desafios bastante grandes, até porque a legislação determina que o poder público deve convocar o proprietário para assinar o termo de ajustamento de conduta. É um ônus do poder público em face do proprietário e não o contrário disso. Como nós vamos resolver essas questões é algo que também precisa ser levado em consideração. Eu tenho lançado uma ideia nas discussões lá em Brasília, o Deusdará tem participado também, de que nós precisamos criar mecanismos de financiamento para a regularização do produtor rural. Nós precisamos adotar uma lógica em que, se o benefício da proteção do meio ambiente é para todos, todos necessariamente devem contribuir, inclusive financeiramente, para as medidas de regularização ambiental. E talvez aqui nós tenhamos algumas oportunidades. Uma delas, por exemplo, a recente regulamentação de conversão de multas ambientais lá no IBAMA pode gerar a massa de recursos necessárias para a gente poder dar fundamento, inclusive econômico, aos produtores rurais para desempenhar essa importante função que é a regularização de seus imóveis no âmbito do programa de regularização ambiental. Então, os desafios, tanto no Judiciário quanto fora do Judiciário, nessa agenda pós-STF, são imensos, né? Para encerrar, quero dizer que me preocupa um pouco o risco de a gente não conseguir compreender esses desafios de modo adequado. E talvez o maior risco que a gente tem em relação a isso é ficar muito focado na discussão da lei, achar que a lei pode mais do que ela efetivamente pode. E basta acompanhar o noticiário para que a gente verifique que nós temos essa tendência de querer encontrar culpados ou heróis na própria lei. E isso faz com que a gente se distraia dos verdadeiros problemas ambientais e aqui problemas para a implantação do Código Florestal. Eu vou encerrar com um exemplo. Em maio de 2017, a imprensa noticiou o seguinte, é uma manchete do site da Câmara: desmatamento. Novo Código Florestal contribui para o aumento do desmatamento, diz ministro. E daí o ministro do Meio Ambiente, na época, teria declarado que uma das causas para o aumento do desmatamento teria sido a edição do novo Código Florestal, maio de 2017. Novembro de 2017, Brasil anuncia redução de 28% do desmatamento da Amazônia entre 2016 e 2017, num evento internacional.
quando o Brasil estava, através do Ministério do Meio Ambiente, divulgando as ações ambientais do país para fora. Nesta notícia, se diz que, desde que começou em 2004 o Programa de Prevenção e Combate ao Desmatamento, ele reduziu em 74%, que em julho de 2017, ou seja, um mês depois da declaração anterior, o desmatamento tinha reduzido em 28% em comparação a 2016, que é o segundo menor nível desde 1997. E declaração literal do então ministro do Meio Ambiente, esses novos dados mostram que o Brasil está realizando ações muito práticas e efetivas. O Código Florestal seria uma dessas ações muito práticas e efetivas? Ou seja, eu acho que o erro está nos dois pontos aqui. Tanto em vitimizar o Código ou uma lei qualquer como a responsável por esses resultados que a gente colhe, quanto dizer que os resultados positivos são decorrência de uma lei, seja ela qual for, inclusive do Código Florestal. Nós precisamos aprender que a lei é apenas uma parte do processo, que talvez sequer seja a parte mais importante do processo. Tudo isso que o Deus Dará mostrou, o uso de tecnologia, a construção de bases de diálogo entre o setor produtivo e o setor ambientalista, tudo isso, a formação de uma consciência social que integre a nação e que não faça com que os ônus ambientais sejam um problema de apenas uma parte da população, tudo isso certamente é mais importante do que a lei. Concluindo a minha fala, já que eu falei em dois blocos, no bloco do Judiciário, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que chegou o momento de ler a lei. Aplicar o que está na lei. Nem menos porque eu não concordo com a lei, nem mais porque eu acho que ela abriu uma porteira irrestrita para a apresentação de qualquer tese. É aplicar a lei. Agora, um pouco mais aberto das paixões, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E no outro bloco, fora do Judiciário, é compreender que a lei é um caminho, compreender que a lei é uma diretriz, compreender que a lei é um ponto de início para uma conversa e para a tomada de medidas que são mais importantes do que a lei, tanto em termos tecnológicos, como bem tem feito o Serviço Florestal Brasileiro, mas também no que diz respeito ao diálogo entre os vários segmentos da sociedade e, especialmente, na compreensão de que esse é um problema de todos. Não é um problema nem do produtor isoladamente, nem de quem vive na cidade isoladamente. Desculpe se falei rápido demais, difícil demais, ou tempo demais, mas a intenção era só propor algumas pequenas reflexões a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.